Ela teve a coragem e a sensibilidade para escrever uma obra infanto-juvenil abordando o abuso sexual infantil, esse tema tão importante e que precisa ser mais debatido entre pais, escola e crianças. Vem comigo conhecer essa super escritora. Roda a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes da gente começar mais uma importante conversa aqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal, sim, acione aí o sininho da rede social, espalha geral, dê um like, comenta. Assim, a gente chega a mais pessoas aí interessadas em histórias de inspiração, transformação e tudo de mais gostoso que a gente tem aqui todas as terças e quintas no Ponto de Fala. Hoje o meu papo é muito legal, muito importante, na verdade, porque a gente vai tratar de um tema muito delicado e que é preciso ser tratado não só com pais, mas também aí com as crianças, os pré-adolescentes, que é o abuso sexual infantil. E ela, que é escritora, trouxe esse tema de uma maneira que se tornasse realmente acessível para todo esse público, lançando aí uma obra que está sendo aí super premiada. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Tássia Ralais. Eu acertei o seu sobrenome, é assim que fala? É Tássia Alé. Mas ninguém Alé. é, Olha, Alé. Qual que é a... De onde que vem esse nome, é Tássia? Explica pra francês. gente. Francês, olha só. Então, Tássia aí de família francesa e hoje aí morando no Rio de Janeiro, é isso? Eu moro no Rio de Janeiro. Na verdade, a família já veio há muito tempo, né? Tanto da Tá, Portugal, mas eu moro no Rio de Janeiro, sim. Mas legal. fui criada no Rio de Janeiro. Agora vamos falar muito aí sobre o seu livro, eu quero que você apresente ele pra gente, né, que é um tema super relevante, delicado, mas importante de ser abordado, e vamos falar também sobre muito aí sobre a literatura infanto-juvenil, que é uma coisa que você é especialista. Mas aí conta pra gente como que teve a ideia de abordar um tema aí tão delicado, mas necessário, Tássia. A Coragem de Lina, ela nasce, na verdade, ia ter um concurso, né, de livros chamado Barco a Vapor. E aí eu pensei, vou escrever um livro infantil. Eu já gostava muito da ideia de literatura infanto-juvenil. E comecei, na verdade, pensando num livro sobre. Eu queria falar sobre depressão, sobre os sentimentos, e ele caminhou para esse lado, né? Na verdade, eu acho que é meio clichê todo escritor Uhum. falar isso, mas os personagens, os livros, eles vão caminhando para um lado, né? A gente estava na pandemia, então eu estava pensando muito nessa questão dos sentimentos, né? Da tristeza, da angústia, porque estava todo mundo muito imerso nesse Uhum. sentimentos, mas quando eu comecei a escrever a Lina, ela foi se encaminhando para esse lado, de que ela estava triste porque tinha acontecido algo muito, muito sério na vida dela, né? Uhum. Uhum. E eu achei que era um tema que merecia ser tratado de uma forma, com uma linguagem lúdica, né? De uma forma assim, nada sensacionalista, não tem nada explícito no livro, mas que passasse um recado, né? Principalmente sobre a questão do acolhimento. Porque eu busquei fazer uma família que não é uma família disfuncional, sabe? Porque Tá, a gente fica muito associando que esse tipo de coisa só vai acontecer, porque os pais não estão presentes, porque a criança não tem exato. suporte, ela não tem informação. Mas a Lina, ela é uma criança que faz parte de uma família com pai, com mãe, com irmão, com vó, com tudo que a gente associa, né, com o clichê da família perfeitinha, né? Isso, aquela do comercial Margarida. margarina. E aí, só que o que acontece é que não, assim, a Lina, ela tem uma família estruturada, digamos assim, que dá o suporte, mas mesmo assim algo acontece. Eu que eu queria focar, assim, é claro, a gente precisa evitar que aconteça, mas se acontecer, também como a família agir, né? Porque isso faz total diferença. O suporte, né? A criança dela acreditar que ela pode falar, que ela vai ser ouvida. Enfim, eu tentei trabalhar essa questão do acolhimento e de que é possível, né? É possível se reestruturar depois desse tipo de situação. Apesar de. Legal. Tá.
E me diga uma coisa, Tássia, uma coisa é falar isso diretamente para os pais, né, que tem uma linguagem que pode ser um pouco mais direta. Que elementos que você buscou aí estruturar para que tornasse uma leitura ao mesmo tempo educativa para o público infanto-juvenil e que também não assustasse, né, de repente? Então, primeiro que assim, eu também não queria dialogar apenas com as meninas, porque a Tá. gente sabe que a situação acontece com meninos também, apesar de estatisticamente acontecer mais com meninos. Então, a primeira coisa foi que eu criei a Lina de modo que eu queria que ela também tivesse uma identificação com os meninos. Então, ela é goleira do time de futebol, Que legal. né? Então, assim, ela traz esse universo de ela gosta de coisas que a gente considera, né, na sociedade de menina, e gosta de coisas que são mais consideradas de menina. Então, joga Uhum. futebol, mas brinca de boneca, e o quarto dela é azul e rosa, né? E, enfim, aí ela tem os amigos da escola. Eu fui tentando construir ao longo do livro um dia a dia para ela, né? Em que tinha a melhor amiguinha, tinha o menininho que ela gosta, porque a Lina tem 11 anos, então também já é uma fase em que a criança começa a se interessar, né, É. pela amiguinha. Ela tem uma avó, que é a avó Juju, que mora com eles, e eu usei a avó Juju como esse ponto, né, entre a Lina e os pais, né, porque a avó fica o dia inteiro em casa, a avó que leva ela para, né, ela e o irmão, sei lá, para natação, Uhum. e é uma pessoa, né, uma personagem que era uma aventureira, era uma veterinária, era tipo assim, que leva ela na ONG, sabe? Assim, que tem Uhum. um vínculo muito grande com a Lina. Então, a essa avó, quando junto com os pais percebe que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, que vai conversar com a Lina, também com a ajuda de uma prima mais velha. E aí eu trouxe o elemento do diário, né? A avó Juju dá um diário para a Lina, porque eu Uhum. acredito muito também na questão da escrita como uma forma de terapia, de autoconexão e tal. E é através desse caderno, né, desse diário que a Lina ganha, que ela consegue se sentir, e o apoio da família, que ela consegue se sentir segura para falar sobre o que acontece. Tem uma cachorrinha também. Então, eu trouxe vários elementos, busquei trazer vários elementos que fossem fazendo a Lina ter confiança, sabe? Uhum. E de uma forma muito sutil também, né? Assim, não, Tá. enfim, você pega um pouco mais da emoção, mas também tem um pouco da ludicidade, sabe? Para também porque eu não queria que fosse um livro chato, né? Um livro Sim. didático, assim, nesse sentido de, ai, vamos aqui fazer uma cartilha, entendeu? Uhum, uhum. Que legal, tá? E agora me diz como que foi a recepção, né? E como foi essa trajetória até você lançar o livro, que por mais que seja um tema importante e que deve ser divulgado, tomara que eu esteja errado, que isso esteja mudando, mas muitas vezes, né, tem gente que ainda acha que não pode abordar isso com a criança, que é errado falar de sexualidade e tudo mais. Como que foi a recepção, né? Primeiro para você lançar o livro e agora já a recepção de quem está consumindo, lendo o seu livro. Uma vez que o livro foi escrito, eu comecei a mandar para algumas editoras. E aí a editora Asis da Literatura resolveu publicar pelo selo Azinha, que é o selo infantil deles. Foi a realização de um sonho, né? Também Que o legal. escritor, eu consegui fazer o lançamento no começo do ano passado, de 2022, aqui no Rio de Janeiro. Aí livraria, amigos, parentes, né? Aquele momento que foi. Eu fiz questão de lançar numa livraria, porque era um sonho. Atualmente ele está vendo em algumas livrarias também pela internet, né? Amazon, esses sites Uhum. americanos, bom. E diretamente comigo no meu Instagram. Eu vou em algumas escolas também, né, aqui no Rio de Janeiro. Se escola que convida, eu vou, falo sobre o tema, levo o livro. É um trabalho de formiguinha, né? Eu fui à Bienal de São Paulo, esse ano eu pretendo ir à Bienal do Rio. Assim, para um autor que é, digamos, não é exatamente independente, porque tem uma editora, Uhum. mas eu não sou conhecida, né? Estou fazendo um processo. Então, levar o livro é um trabalho de formiguinha mesmo. É levar em feira, é levar em escola, é divulgar no Instagram, é dar entrevista, é publicizar. Né? A recepção é muito boa. Não é um livro que eu falo assim,
Porque quando a gente fala sobre educação sexual, né, algumas pessoas realmente associam isso com, vai ensinar as crianças a transar. Não é Isso. isso, né? Na verdade, é ensinar as crianças a se protegerem e a confiarem nos pais ou nos cuidadores, nos tutores. A criança ela precisa ter algum adulto de confiança, porque ela não consegue se defender sozinha, né? Dentro da nossa estrutura social, ela não tem nem o poder jurídico para se defender sozinha. Uhum. Então, é um livro que busca incentivar o diálogo entre as crianças e os seus responsáveis e principalmente passar essa ideia de que você pode contar com alguém, sabe? Então, a recepção tem sido muito boa. É claro que acaba sendo um pouco nichado, né? Porque pessoas que realmente não querem ter esse tipo de conversa com seus filhos não vão se interessar pelo livro. Eu espero que mudem de ideia, mas assim, Uhum. a gente tem que ter uma noção de realidade, mas o público que se importa, que se interessa com esse tipo de diálogo, me dá feedbacks muito bons, sabe? E o que eu mais gosto é quando as crianças falam que gostaram, né? Porque os pais, é claro, eles compram às vezes nessa ideia de, vou ter esse diálogo sobre um assunto que é importante, mas quando a criança vem dizer que o livro é legal, aí eu fico muito feliz, né? Uhum. Porque para elas não necessariamente que isso aqui é um livro para eu aprender tal coisa, é um livro para ela se divertir, né? Então, assim, é muito gostoso esse feedback, tem sido muito legal. Dá até para imaginar a criançada falando contigo. O que que elas costumam falar assim que elas mais gostam no livro, por exemplo? Só para a gente ter um cheirinho aí de como que é essa interação com eles. Eu teve um menino que eu fui no lançamento do livro da mãe dele, que também é escritora, porque a gente acaba fazendo uma rede, né? Uhum. Ele, enfim, eu tava lá no lançamento e ele veio falar comigo que ele gostou muito do livro e aí chamou um adulto para falar que o livro era muito bom. Ela escreve muito bem. Eu até pedi um abraço para ele nesse. Uhum. E tem o filho de uma amiga que é super novinho, porque o livro, como a Lina tem 11 anos, eu imaginei ele escrito assim, mais para uma faixa etária ali, a partir de uns 9, 10 anos, a criança que já consegue ler sozinha, né? Mas eu tenho tido um feedback muito bom de crianças mais novas também. Tenho filho de uma colega que ele é super pico-ruxo, assim, sabe? Ele nem lê sozinho ainda e ele adora, Lina. Ele levou Uhum. para levar para a escola o livro, entendeu? Então, assim, quando você consegue acessar, às vezes, uma faixa etária também que você nem imaginou, ou quando a criança de uma maneira completamente espontânea, eu não estava pedindo um feedback, eu estava no evento da mãe dele, sabe? Vem falar, isso daí você pensa, ok, estou fazendo alguma coisa certa, sabe? Uhum. A missão do livro está sendo cumprida, né, Tássia? E me diga uma coisa, como que é escrever para esse público infanto-juvenil, e você que está mais perto aí desse mercado, ou dessa fatia do mercado de literatura, como que está o consumo hoje de livro por parte das crianças, né? A gente acaba, eu que sou pai, a gente acaba se preocupando às vezes, né, de que, pô, essa geração vai ler menos, tem muita distração online, muita coisa digital. Como que as crianças estão consumindo hoje? Você tem uma ideia, Tássia, para passar para a gente? Olha, eu não sou exatamente especialista no mercado, né? É o que eu sinto, mas não tem jeito, nem a gente que é adulto tá lendo tanto quanto a gente lia Pois é. antes. Eu, pelo menos, olha, eu fiz mestrado em literatura, faço doutorado em literatura, eu sou escritora e eu leio menos do que eu lia há alguns anos atrás, sabe? Mas eu acho que eu não gosto de ter uma visão pessimista, não, sabe? Eu acho que os livros sempre vão continuar existindo. Eu gosto muito do livro em papel, apesar de eu também ler de maneira eletrônica. A Lina está disponível nos dois formatos, inclusive Uhum. em audiobook também. Então, para quem gosta de papel, tem, para quem gosta de Uhum. Kindle, tem, para quem quer ouvir, né? Uhum. Até por uma questão de acessibilidade, eu quis fazer também em audiobook, mas não só, porque quando eu era criança eu ouvia disquinho do meu pai, né? Ah, eu lembro disso. Então, tem uma memória afetiva. Mas eu sinto que, pelo menos a Lina, o que mais sai é o livro em papel. Eu acho que o livro infantil ele ainda tem muito esse apelo, porque ele tem a ilustração, né? E a Uhum. criança pode manusear o livro também. Então, assim, eu não sinto que o fato de a gente ter internet, iPad, etc., esteja sendo
um fator complicador para a venda do meu livro especificamente. As crianças gostam muito do autógrafo também. Ah, que legal. Daí são formas, né? Por exemplo, eu acho que levar a criança na livraria, deixar ela manusear os livros, levar em feira, a criança adora ir na feira e escolhe o livro. Apesar de ter muitos estímulos que dispersam, né, a atenção, eu acho que quando os pais, né, os responsáveis conseguem inserir a criança nessa escolha dos livros, levar para conhecer os autores. Quando eu vou em escola, as crianças ficam doidas. Porque, nossa, tem uma escritora aqui que quer tirar foto, sabe? Eu tenho um banner, que aí eu levo o banner, né? E a criança quer, o pré-adolescente quer tirar foto, porque você também pode fazer essa. Juntar, sabe? A criança quer tirar foto para ela botar no Instagram dela, beleza. Eu tenho Instagram também, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer pontes e não entrar no castelo de, mas hoje em dia, juventude, não sei o quê, porque aí você se afasta ao invés de se aproximar, sabe? Uhum. Aliás, você tocou num ponto de levar a criançada na livraria. Como que tá de livraria aí no Rio de Janeiro? Porque a gente teve um baque aqui, né, essa última semana com a Livraria Cultura, né, que é um símbolo aí da literatura, acho que nacional, mas sobretudo aqui em São Paulo, e daí já tinha fechado Saraiva, a FENAC e tudo mais. Como que tá esse movimento aí no Rio de Janeiro, Tássia? Olha, a gente chegou a ter uma cultura também aqui no Rio de Janeiro, uns anos atrás. Era linda. É linda. Conheci São Paulo também, mas aqui do Rio ela era num espaço que foi um cinema no centro do Rio, era uma coisa mais linda. Mas fechou já há um tempo, ela tinha até um teatro. A gente também perdeu a Saraiva, né? Então, assim, aqui no Rio é o mesmo processo, infelizmente, que está acontecendo no Brasil todo, mas a gente tem uma quantidade razoável de livrarias menores. Tá. Assim, parece meio louco, né? Uma rede de livrarias vai à falência e as menores estão, assim, conseguindo sobreviver, mas acho até por terem uma estrutura menor também, né? Uhum. Estão conseguindo. A gente tem aqui a Blux, que é onde o meu livro é vendido, a gente tem a Travessa, né? A gente Tá. tem a 20. Então, assim, aqui no Rio hoje eu sinto que você consegue achar mais livrarias que têm poucas unidades, né? Às vezes é uma só, ou duas, três, do que também de rede. A gente tem aqui. Tem uma livraria infantil também, a Bicho que Lê, que vende o meu livro. E aí o Legal. que fazem? Vão fazendo evento, né? Por exemplo, essa livraria infantil, ela faz muitos lançamentos. Acaba que tem que chamar a galera mesmo, né? Faz sarau. Uhum. É complicado, porque realmente você entra numa Amazon da vida, você provavelmente vai encontrar o livro mais em conta, né? Uhum. Eu acho que a galera que gosta de livraria tende a aceitar pagar um pouquinho mais caro para frequentar o ambiente, né? É o que eu faço, pelo menos. Eu gosto de ir, sei lá, aqui tem um cinema que também tem uma livraria. Aí você vai ali no cinema, passa na livraria, entendeu? Que foi onde eu fiz o meu lançamento, a Blux. Não tem jeito, né? O país inteiro em crise. Então, eu acho que teve a pandemia, mas eu tenho muita Sim. esperança que as coisas melhorem, sabe? Sou muito. É. Não, sim, eu concordo com você. Eu também gosto de ir, aquele ambiente, né? O cheiro do livro, você sair com o livro na mão, é muito, muito legal. Agora eu quero voltar no livro da A Coragem de Lina, o Tássia, para falar da ilustração que a gente acabou não falando, né? Quem está com você como ilustrador nesse livro, e como que foi a concepção, como que é isso, né? Você participa de alguma forma, vai dando opinião, explica pra gente como que se constrói isso junto. Então, o ilustrador do meu livro é o Júnior Marques, ele é maravilhoso. Na verdade, foi uma grata surpresa, porque a editora. Ai, peraí, tô descabelada. A editora que cuidou dessa parte, eles pediram para mim para eu brifar o que eu queria, né? Então eu falei, a Lina é assim, assim, assado, e aí tem a cachorrinha, que é inspirada na minha cachorrinha, a Pagu, Uhum. a Soca, basicamente a Pagu. E, Legal. e aí eu fui falando como eu queria, e o Júnior conseguiu entender exatamente o que eu queria. Eu amo as ilustrações da Coragem de Lina. Ele é um fofo, e assim, fiquei muito, muito satisfeita. Aí depois mandei fazer até uma bonequinha de feltro, mandei fazer Ah, chaveirinho. que legal.
E as pessoas, o feedback é bem legal, assim, porque era uma preocupação minha, né? Eu não queria lançar um livro que fosse feio, gente, porque é um livro para criança, né? E eu acho que o ilustrador é um coautor da obra quando você tem um livro infantil, né? Porque tem que dialogar. A história pode ser maravilhosa, mas você chega lá, é uns desenhos, né? Feio, é um livro que não passa assim a energia da história, eu acho que prejudica muito. Então eu fiquei muito, muito feliz com o trabalho dele. Uhum. E, Tássia, agora a gente quer saber já os próximos passos aí de você como escritora. Tá, tem planos aí já para novos livros? Você quer continuar nesses temas aí que ao mesmo tempo podem divertir e educar? Como que você está desenhando aí sua carreira como escritora? Então, eu falo que eu gosto de escrever, né? Então eu faço poesia, eu escrevo conto, eu escrevo crônica, eu não escrevo só para crianças. Mas no momento o meu foco tem sido esse público mesmo. Eu tenho dois projetos, né? Que eu tô jogando aí no mundo. Um é sobre a escritora Maria Firmina dos Reis, que foi o tema da minha dissertação no mestrado. Eu quero fazer algo voltado para o público infantil com a história dela. Então, sim, aí nesse caso tem uma pegada um pouco mais educacional também, né? Por ser uma autora negra do século XIX, autora do primeiro livro abolicionista brasileiro, né? Que a gente tem registro. Educadora, então assim, tenho uma história assim que eu quero lançar sobre ela. E também tem um outro livro que esse é completamente lúdico mesmo, é um livro também para o público infantil, que é sobre um guarda-chuvinha. Esse tem uma pegada bem que eu acho que os pais vão gostar também, porque é para criança, mas acho que ele traz bastante a nostalgia assim da infância. E eles estão aí também sendo enviados para editoras. Eu cheguei a pensar em fazer como autopublicação, mas eu estou pensando mais em ir pelo caminho da publicação tradicional mesmo. Eu sei que tem muita gente fazendo autopublicação e fazendo bem feito, mas trabalho, doutorado, é tanta coisa para você aplicar, você tem que realmente pegar isso no colo, né? Então eu estou tentando ir pelo caminho tradicional primeiro. Tá. E conta pra gente como você divide seu tempo, Tássia, porque todo mundo acho que tá mais acostumado a ver aquela parte mais cinematográfica do escritor, né? Aquele cara que vai para se isola numa casa ou fica lá de madrugada escrevendo naquele escuro e tal. Como que é o dia a dia do escritor para quem tá ouvindo a gente, assistindo, né? A vida real, assim, de como você falou, né? Tem tanta coisa acontecendo que precisa fazer. Como que você arruma tempo? Olha, a gente vai fazendo como consegue, né? Muito aquém do que a gente gostaria. Por exemplo, eu tô falando com você na sala da minha casa que eu percebi que está bagunçada e tô parada com a câmera pensando, ai, será que não dá para Tá botar um, tudo em ordem, tá lindo aí, fica tranquila. né? Depois eu vou sair daqui, eu vou pro meu trabalho. Combinei de chegar mais tarde hoje, porque eu tenho um trabalho 40 horas semanais numa repartição pública. Eu tenho meu doutorado na UERJ, né? Então, assim, eu não tenho filhos, né? Eu tenho só uma cachorrinha, então acaba que é um pouco menos desesperadora a rotina, né? Mas ainda assim é bastante corrida e eu não tenho, gente, é uma decepção, mas eu não tenho assim um momento que eu escrevo, sabe? Eu vou escrevendo nos momentos que dá. Eu tenho o bloco de notas do celular. Eu tenho uma ideia, né? Eu acho que antigamente a gente tinha uma cadernetinha, mas eu vou no bloco de notas e aí no tempo que sobra, no fim de semana ou num dia de semana que tá mais tranquilo, na parte da noite, eu vou escrevendo, sabe? E aí depois vou lá, reviso. Eu tenho algumas amigas que são minhas leitoras beta, né? 2 ou 3 amigas que eu mando as coisas que eu escrevo para elas, porque são pessoas que eu desenvolvi uma relação de muita confiança, né? De que vão realmente não só passar pano, vão falar o que estão achando, que se gostou, se não gostou, o que dá para melhorar. E eu escrevo, escrevo, escrevo. Eu escrevo diário, eu escrevo poesia, eu escrevo para criança. Eu acho que a escrita é uma das poucas certezas que eu tenho na vida, porque a vida é de muitas incertezas, né? Mas que eu sou escritora é uma. Eu acho que é o que me define muito mais do que
outras áreas de carreira e tudo mais, né? Eu sou da comunicação, das letras, mas eu sou uma escritora e eu demorei muito tempo para me dizer escritora, porque eu tinha vergonha que eu achava que escritora era só, sei lá, o Pedro Bandeira, sabe? Não. Em que você tinha que ter, né? Não, a gente que escreve é escritor. Então, a minha rotina é como a da maioria das pessoas, né? Enrolada. Ótima definição, ótima definição. Mas tá, você falou que demorou para você se entender, né, e falar que você era escritora, mas isso começou em você cedinho, já desde criança? Ou será aquela criança que adorava escrever, ler? Como é que era a sua infância? Meu primeiro livro, não foi um livro, né? Mas eu me lembro que era uma história das mãos, dos dedos das mãos e dos dedos dos pés, que eles tinham uma briga para saber quem era mais importante. E aí foi um livrinho em papel que eu fiz, sei lá, assim que eu comecei a escrever. E eu fazia história em quadrinho. Eu era aquela criança aparecida, né? Que ia no festival de poesia da escola recitar, que estava sempre inventando história, que estava sempre com livro. O meu pai é professor de português e de espanhol, então sou sobrinha de professora, sabe? Assim, eu sempre tive muito estímulo dentro de casa. De ganhar a revistinha da Turma da Mônica, de ganhar livrinho. E tudo quanto é bobeirada que eu inventava, meus pais estavam lá na primeira fila. Até hoje eles estão, eles vão, eles levam banner. Gostoso. É uma família que apoia muito esse lado criativo. Meu irmão também escreve. Então, assim, a gente teve muito incentivo. Então, na verdade, eu sou escritora desde antes de saber escrever, que eu falo, né? Porque eu sempre gostei de inventar história. Mas eu só escrevia e mostrava para a família e para os amigos. E aí, em 2019, 2020, pouco antes da pandemia, eu comecei realmente a publicar em antologia, né, para ir pegando confiança. E aí, na pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Tiveram umas pessoas que foram fazer pão, que foram criar planta, Uhum. tal. E aí eu fui fazer yoga e fui lançar minhas coisas. Eu pensei, agora é a hora, né? Tá todo mundo bem ou mal, a gente acabou ficando com mais tempo, porque tudo era de dentro de casa, né? E aí, para distrair, a Lina nasceu e nasceram outros projetos. E aí eu perdi a vergonha de falar que eu era escritora, entendeu? Nesse contexto aí, um pouco antes da pandemia, eu já estava adulta, mas isso é uma história também bem que eu vejo muitas, principalmente muitas mulheres escritoras, a gente ainda tem um pouco de vergonha, né? De falar, vai ser julgado, de não sei o que, vai se expor. Eu falo das mulheres escritoras porque eu convivo mais com mulheres escritoras, eu Sim. sinto que é uma vergonha, assim, meio generalizada, né, de se expor, assim. A maioria tem uma trajetória muito parecida com a minha, de que escrevia desde nova e precisou amadurecer um pouco para perder a vergonha. Mas eu gosto de pensar que assim, ninguém vai julgar tanta gente não, porque tá todo mundo tão imerso nos próprios problemas e na própria vida, que a pessoa pode até pensar ali um mico, mas ela não vai perder o dia dela pensando nisso. Então faz. Bota no mundo que a coisa vai, entendeu? Muito legal, Tassi. Agora a gente gosta também de se inspirar, né, com as pessoas que nos inspiram como você. Então, o que é que te inspira aí na literatura, né? Quem que são os grandes nomes aí de escritores que... Tássia? Então, oi, Aí, voltou. desculpa, quando eu gravar pelo celular, entrou uma ligação Não, aqui e aí apareceu. não tem problema. Quem que te inspira então, Tássia, né? Quem são os escritores que você sempre leu, que você gosta de ler, que de repente você pode, a partir do seu depoimento, inspirar pessoas a irem atrás também dessas obras? Escritores infantis ou infantis, eu sou apaixonada pelo Pedro Bandeira, gente. Meu sonho é conhecer Ah, ele, dar uma... percebi. Eu amo esse homem, eu sou, né, porque assim, ele escreve para criança, ele escreve para adolescente, ele é brasileiro e, né, a série dos caras, assim, na minha adolescência, eu queria ser um dos caras, Que legal. né, ele consegue também tratar de temas importantes, né, de uma forma muito gostosa, que não fica parecendo que você está sendo... É porque criança, adolescente não quer uma coisa que parece escola, né? Total. Óbvio, a J.K. Rowling também é uma inspiração, não? O que ela fez com Harry Potter
é incrível. Agora, eu trabalhei, né, com a Maria Firmina dos Reis, então também é uma inspiração. A Júlia Lopes de Almeida, Clarice, Virginia Woolf. Eu gosto muito das escritoras, porque eu trabalho na minha pesquisa, né, no mestrado e no doutorado, com apagamento sexista das escritoras, principalmente ali no século XIX, né, que eu brinco que eu sou uma mocinha do século XIX. Então, acaba que eu gosto muito de pegar essas autoras que não são tão conhecidas quanto deveriam, sabe, para ler. Então, vou recomendar aqui para quem quer conhecer escritoras do 19. Vai atrás da Maria Firmina, vai atrás da Júlia Lopes de Almeida, Pedro Bandeira, J.K. Rowling, Clarice Lispector. Tem muitas autoras contemporâneas também que eu gosto muito, que eu fiz uma rede muito legal, né? Nessa coisa das redes sociais. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, sabe? Então, tem a Maria Dávila, que é uma poeta maravilhosa. Tem a Kel Povos, que é uma amiga muito querida, que também lançou um livro infanto-juvenil, que é o Pé de Jambo. Então, assim, eu gosto de ir lá atrás para ler mulheres que me inspiram, mas está aqui no presente também, lendo mulheres, escritoras independentes. Eu acho que a gente também, assim, sem querer ser muito panfletária, mas já sendo, é muito legal ler autores de fora, mas também é muito legal ler autores daqui, entendeu? Porque é a nossa realidade, né? São as nossas referências. Então, eu sou uma defensora, talvez em causa própria, mas não só, da literatura nacional contemporânea também. Agora eu vou fazer uma pergunta clichê, mas que vai te colocar numa saia justa aí. Se fosse aquela clássica, fosse para uma ilha, só pode levar um livro. Que livro você levaria, Tássia? A Coragem de Lina, ué. Eu tenho Muito que levar o meu. bem! Não esperava outra resposta, viu? Muito legal. Agora dá uma dica aí, Tássia. Você com essa experiência e até contando um pouco, né? Você abriu o jogo aqui que foi difícil você se aceitar como escritora. Para quem gosta de escrever, quer escrever mais, quer tornar isso, né, um estilo de vida, o que você diria para essa molecada aí que pode ser o escritor do futuro? Eu diria para escrever. Escreve. Escreve em tudo quanto é lugar que você puder, sabe? É no bloco de notas, é no Word, é no papel, é na máquina de escrever, bota para fora. Num primeiro momento, sem essa preocupação, né? Porque a gente se critica muito. A nossa voz autocrítica é a pior de todas. Escreve, 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 lê, lê, lê. Porque eu acho que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Encontre pessoas que você confia para poder mostrar os seus textos. Se você está com vergonha de sair publicando, tem ali 2 ou 3 amigos, ou um professor, ou um parente que você saiba que vai ler aquilo de verdade, né? Porque às vezes a pessoa passa o olho e não presta muita atenção. Eu acho que é importante para quem escreve ter algumas pessoas de confiança que vão ler prestando atenção e que vão conseguir sentar e dar um feedback para você. E hoje em dia não é difícil de publicar, né? Assim, é claro, numa editora grande, numa Rocco, numa Companhia das Letras, numa Record, vai ser difícil mesmo, é muito fechado. Mas a gente tem editoras médias e pequenas, a gente tem a possibilidade da autopublicação. E se você não tem grana nenhuma, você tem os blogs, né, inclusive gratuitos, que você pode usar. Tem sites, tem rede social. Então, assim, tem a Amazon, que você também consegue publicar de maneira gratuita. Tem muita gente publicando em e-book, né? Porque realmente lançar um livro físico, ele tem um custo de papel, de impressão, de distribuição, mas eu tenho um livro que é só em formato digital, que é o Medo Medroso Medonho, que foi uma experiência que eu fiz de um livro também para o público infantil, aí sim sobre os sentimentos, né? Sobre o medo, sobre a alegria, sobre tudo isso, que era um projeto que eu não estava querendo fazer de maneira física mesmo. Eu fiz só ele digital e tá lá na Amazon, entendeu? Existem vários caminhos, né, possíveis. Ganhar dinheiro é difícil, mas publicar e levar para o mundo já não é tão difícil, entendeu? Não que eu não quero ganhar dinheiro, eu quero, inclusive, mas, né,
é uma trajetória um pouco mais trabalhosa. Agora, conseguir botar os textos no mundo, graças à tecnologia, isso está muito, muito mais facilitado, né? Então, vale muito a pena, assim. É muito gostoso quando você tem um feedback, as pessoas leem. E você faz amigos também. Eu acho que é engraçado, porque a literatura a gente pensa, às vezes, no escritor, uma escritora reclusa, né? Não sei o quê, aquela coisa. Mas nada, meu filho. Você joga teu texto no mundo que você vai conhecer um monte de gente que também escreve, um monte de gente que gosta de ler, e você ainda vai fazer amizade. Show de bola. Ó, recado dado pela Tássia. Tássia, para a gente fechar, quero que você deixe o serviço, então, aí para o pessoal comprar A Coragem de Lina. E também o seu livro, o e-book também, pode deixar o serviço dos dois, por favor. Tá ótimo. Então, tanto a Coragem de Lina quanto o Medo Medroso Medonho, eles estão disponíveis na Amazon. Eles estão disponíveis também diretamente comigo no meu Instagram, que é tassiaalé.escritora. O Alé é Hallais. E também eu tenho um site, que é tassiaalé, o mesmo sobrenome.com. Então, também nesse site você consegue encontrar tudo, assim, meu Instagram, meus livros, enfim, tudo. Eu também trabalho como revisora. Deixa eu vender meu peixe. Olha, claro, por favor. Como revisora, como copydesk, como redatora, também lá no site, nas minhas redes sociais, você consegue encontrar tudo isso, porque, né, o escritor, ele quer escrever, gente. Eu amo escrever, inclusive amo revisar também, porque eu sou uma fofoqueira, né? Então, quando eu tô revisando, eu tô aprendendo coisas novas, né? Então é isso. Olha aí, muito bom, Tássia. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela coragem, pela sensibilidade de tratar um tema tão importante. Desejo muito sucesso e que a gente Obrigada, volte a ouvir muito de você aí, de suas obras aí no futuro, viu? Cara. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Nunca tinha gravado um podcast. Ah, que Agradeço. honra! Fomos os primeiros! Amei. Obrigada. Obrigado, Tassi. Obrigado também a vocês aí que acompanharam mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, que história gostosa de ouvir junto com a Tassi, é importante também. Então agora se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Adicione aí aos seus favoritos, dê o like, compartilha geral. Assim mais gente tem acesso a conversas tão bacanas como essa que a gente teve hoje. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um episódio do podcast Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.